E aí, que tal? Tudo bem? Hoje nós vamos estudar as proteínas e as vitaminas. Um assunto bastante interessante, mesmo porque nós vamos compreender como o nosso corpo é construído, é montado. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que os halterofilistas tomam suplementos de aminoácidos quando estão lá malhando? É interessante, né? Quanto mais eles malham, mais eles tomam esses suplementos. Ou então, quando nós estamos doentes, por que os médicos nos receitam complexos de vitaminas? Pois é só ter uma recaída, qualquer problema, e qualquer médico diz, você está anêmico, você está para baixo, vamos tomar aqui umas vitaminas. Então hoje nós vamos entender por que os halterofilistas, no final das contas, tomam os aminoácidos e por que os médicos receitam as vitaminas para nós. Vamos começar falando das funções das proteínas. As proteínas são de longe as moléculas químicas ou substâncias químicas que constituem a vida com o maior número de funções. Eu posso dizer que depois da água, as proteínas são as substâncias mais comuns, mais abundantes do corpo humano, ou de qualquer organismo vivo, ou das plantas, ou de um vírus, por exemplo. Entre as funções mais importantes está a função catalisadora. Todo mundo já deve ter ouvido falar na palavra enzima. Eu, particularmente, professor de biologia, chego a dizer o seguinte: a vida só conseguiu se organizar realmente, na sua plenitude, quando um dia, lá pelas tantas, surgiram as enzimas. A função catalisadora, no qual as enzimas estão envolvidas, constitui-se na capacidade de acelerar reações químicas. Daqui a pouco nós vamos falar das enzimas mais detalhadamente. Tudo bem? Uma outra função importante é a função plástica. Deixa eu te mostrar aqui a função plástica das proteínas. Olha só, a cutis, a pele da Bibi. Toda essa estrutura aqui, toda essa organização de pele e por dentro de músculo, de ossos, tudo isso, quem está por trás são as proteínas. Cada uma delas, centenas de formas diferentes, centenas de tipos diferentes, cada uma delas, uma na frente da outra, uma do lado da outra, construindo, montando o rosto da Bibi, etc. Tá legal? Então essa significa dizer função plástica, é a de montar, é a de construir os organismos. Outra função importante das proteínas é a função imunológica. Por quê? Porque existem os anticorpos. E o que são os anticorpos? São moléculas químicas de grande peso molecular. Essas substâncias, elas atacam, elas destroem os micro-organismos, como bactérias, vírus e outros. Então eu posso dizer que quando o anticorpo está trabalhando, na verdade, quem está agindo é uma proteína. Uma outra função é a função hormonal. A função hormonal envolve os diversos tipos de hormônios. Tudo bem que existem hormônios de origem lipídica, né? Mas a grande maioria dos hormônios são de origem proteica. Exemplo, a insulina é um deles. Uma outra função legal de ser lembrada é a função dos pigmentos. Os pigmentos são substâncias químicas muito, mas muito complexas e que têm característica de absorver luz e refletir luz. E daí manifestar uma cor. Daí se chamarem pigmentos. Existem pigmentos como a hemoglobina, que manifestam a cor vermelha do sangue. Existem pigmentos como a clorofila, que manifesta a cor verde dos vegetais. E olha só que legal, olha só a Bibi. Olha só a Bibi. Existem pigmentos como a melanina, que definem a cor da pele. Por exemplo, uma pessoa negra tem muito mais melanina do que uma pessoa branca. Essa tonalidade, então, varia de acordo com a quantidade dessas proteínas que a gente chama de pigmentos. E agora nós vamos sair das funções e vamos entrar na composição das proteínas. Vamos tentar entender como é que elas são construídas. Lembra da pergunta que eu fiz? Por que os halterofilistas tomam aminoácidos? Pois aí está a resposta. As proteínas são formadas por aminoácidos. E o que seria um aminoácido? Olha aqui. Um aminoácido é uma molécula formada por um carbono que na química é chamado de alfa. Por quê? Porque ele tem 4 ligações diferentes. Nenhuma das substâncias que está ligada a esse carbono é igual. Nós temos aqui, essencialmente, 2 componentes básicos do aminoácido. 2 funções químicas orgânicas básicas. O grupamento carboxílico, formado pelo ácido carboxílico, e o grupamento amina, ou amino, formado pela amina. Então, quando eu tenho uma amina e um ácido carboxílico ligados ao carbono alfa,
e mais um hidrogênio e um radical, nós temos um aminoácido. Mas o que é esse radical? O que é esse R? Esse R é que faz com que os aminoácidos mudem. Existem basicamente 20 tipos de aminoácidos. Então eu posso dizer que os 20 tipos de aminoácidos diferentes existem porque eu tenho 20 tipos de R's diferentes. Agora, uma novidade. Todo mundo ensina que existem 20 tipos de aminoácidos. Existem muito mais que 20 tipos de aminoácidos, tá legal? Só que os mais importantes, aqueles mais utilizados pelas proteínas, constituem-se num grupo de 20 tipos. E é esses que importam para nós. Os aminoácidos, eles se unem entre si, formando as famosas ligações peptídicas. Bem, Fernando, eu estou meio perdido. Quando eu tenho um aminoácido, eu já tenho uma proteína? Não. Para eu ter uma proteína, eu preciso no mínimo de 2 aminoácidos. Ou seja, 2 ou mais aminoácidos é que vão constituir uma proteína. Existem proteínas de 2 aminoácidos, 3 aminoácidos, até de 500, 600, 1000 aminoácidos. São proteínas de grande peso molecular. Uma proteína gigante com mais de 500 aminoácidos é a hemoglobina. Tudo bem? Tranquilo? Não esqueça, quando 2 aminoácidos se unem, eu tenho uma ligação peptídica. Vou ressaltar uma coisa. Ligação peptídica só ocorre entre aminoácido e aminoácido. Não ocorre entre aminoácido e qualquer outra coisa. Exemplo, se um aminoácido está se ligando com um açúcar, não existe ligação peptídica aí. Se um aminoácido está se ligando a um enxofre, não existe ligação peptídica aí. Só existe a ligação peptídica entre um aminoácido e outro aminoácido. Tudo bem? A ligação peptídica ocorre sempre entre o grupamento carboxílico de um aminoácido com o grupamento amina de outro. É ponta cabeça. Tu tem a amina de um aminoácido, tu tem o carboxílico do outro aminoácido. Quando eles estão de frente um para o outro, eles vão reagir. E quem é que sai, maravilhosamente dessa reação? Uma molécula d'água. E aí sai sempre aquela pergunta. Se eu tenho 10 ligações peptídicas, quantas moléculas d'água existem? 10 moléculas d'água. Tudo bem? Então, toda vez que uma ligação peptídica se estabelecer, eu tenho também liberada uma molécula d'água. As proteínas, então, para elas se formarem, para elas existirem, para elas serem montadas, é necessário que aconteça a perda de água. É por isso que existe um tipo de água chamada de água metabólica. Vou te dar um exemplo. O deserto não tem água disponível para beber, mas tem um ratinho lá, um camundongo, que vive tranquilamente sem beber uma gota de água por ano. Mas ele não precisa da água. Ele apenas não faz xixi. E ele queima a sua gordura e queima as suas proteínas. E na hora que esse metabolismo está acontecendo, a água está sendo liberada para ser reutilizada pela própria célula. Maravilhoso, né? Muito legal. Há uma classificação dos aminoácidos muito importante de ser lembrada. Os aminoácidos podem ser divididos em 2 grupos, chamados de naturais e essenciais. O que seriam os naturais? Seriam aqueles aminoácidos que tanto os vegetais quanto os animais produziriam. E o que seriam os essenciais? Os aminoácidos que só os vegetais produzem. Olha essa tabela aqui comigo. Eu tenho os aminoácidos do grupo natural e os aminoácidos do grupo essencial. Vejam que o maior grupo de aminoácidos são os naturais e o menor, os essenciais. Mas isso não te dá a chance de você só se alimentar de carne. Porque você só se alimentando de carne, tu não vais conseguir esses aminoácidos que o teu corpo não produz. Vamos agora falar um pouco das estruturas das proteínas. As proteínas podem ser classificadas quanto à sua organização molecular. Como é que é isso, Fernando? Organização molecular. Os biólogos e os químicos inventam uma porção de classificações. E uma delas está aí, a das proteínas. Basicamente, as proteínas podem ser divididas em 3 grupos. Se eu forçar muito, em 4 grupos. Os 3 grupos são proteínas com estrutura primária, proteínas com a estrutura secundária e a proteína com a estrutura terciária. Espera aí, Fernando, tu tens 3 tipos de proteínas? Não. Eu tenho 3 estágios para analisar a proteína. Tá legal? 3 estágios para analisar a proteína. Quando eu quero saber a sequência de aminoácidos dessa proteína, eu tenho que analisar a estrutura primária. Quando eu quero saber qual desenho ela está tomando no espaço, ou seja,
de modo helicoidal, essas proteínas estão sendo analisadas de modo secundário, estrutura secundária. E quando eu consigo vislumbrar, consigo ver a forma com que a proteína toma no espaço, e ela sempre vai existir daquele modo, ou seja, uma forma estrambólica qualquer, e todas as proteínas iguais têm sempre aquela forma estrambólica, eu estou diante do estágio terciário. Bem, então você entendeu as proteínas, né? Formada por aminoácidos, estão integrando praticamente tudo no corpo, enfim. Mas agora vamos nos atentar às enzimas, talvez as proteínas mais importantes que existam. Sem enzimas, não existem reações químicas no corpo humano ou no corpo de qualquer organismo. Reações químicas, Fernando? Ah, tu não quer que eu fale metabolismo? É a mesma coisa. Então eu vou radicalizar. Não existe metabolismo sem enzima. Quando uma pessoa está morrendo, o médico então diz o seguinte: ah, teve parada cerebral. O biólogo, quando interpreta a morte, fala assim: ah, as enzimas pararam de funcionar. É rigorosamente isso. Eu até digo o seguinte: para o cérebro parar de funcionar clinicamente, todo o metabolismo neuronal, toda a fisiologia, todo o trabalho realizado pelos neurônios, por trás, quem está por trás? As enzimas, todas elas tiveram que parar de funcionar. A célula para de funcionar quando as enzimas param de trabalhar. Olha a importância delas. Vamos entender um pouquinho da função das enzimas. As enzimas são um biocatalisador. O que é um catalisador? É uma substância química que acelera reações químicas. Ah, como, Fernando? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Aqui tem um gráfico mostrando a velocidade de reação de um metabolismo com e sem as enzimas. Aqui, ó, o gráfico em azul mostra o tempo que uma reação vai levar para acontecer sem as enzimas. Vamos dizer, vamos trabalhar pedagogicamente aqui com, vai levar 1 hora para o feijão ser digerido. Com a enzima, o gráfico vermelho, essa reação acontece muito mais rápido. Então não vai levar mais 1 hora, mas talvez uns 20 minutos ou menos de tempo. Então é uma redução drástica de tempo da reação das enzimas. Então eu posso dizer para ti que as enzimas elas são essenciais para economizar energia no processo de reação e tempo também. Como assim, Fernando? Energia e tempo? Não é dinheiro, tempo e dinheiro, é tempo e energia. O que eu quero dizer para ti é o seguinte: toda a reação química para acontecer precisa de energia para começar. A gente chama isso aí de energia de ativação. Então, um simples feijão, para ser quebrado, digerido, é necessário uma grande quantidade de energia para quebrar. Lembra do amido? Para quebrar aquele amido todo, até chegar na glicose. As enzimas, então, vão economizar essa energia envolvida no processo. Tá legal? E como elas aceleram o processo, se eu ia levar 1 hora para quebrar o feijão, com menos tempo, eu vou também ter menos energia envolvida, também eu perco menos calor. Como perder calor? Agora embolou. É que essas reações químicas todas que eu estou falando, estou parecendo até um professor de química, né? Mas não. Essas reações químicas todas que eu estou falando liberam calor. Quem nunca comeu uma boa feijoada, uma boa buchada? Quando a gente come uma comida dessa pesada, o que acontece? A gente passa o dia, não sei o dia, mas em algumas horas nós ficamos suando, ficamos sonolentos, queremos deitar. O que está acontecendo é que são tantas reações que estão acontecendo que o nosso corpo começa a liberar uma grande quantidade de calor e a gente fica então ali com a temperatura elevada, suando. Agora imagina, se acontece todo esse transtorno com uma boa feijoada e com a ação das enzimas, imagina sem as enzimas. Posso ser radical e dizer o seguinte: sem as enzimas, as primeiras colheradas de feijoada ou da buchada ia fazer ia cozinhar todo o teu estômago e tu não ias conseguir mais sobreviver. É radical. A enzima acelera a reação química, economizando energia e tempo. Vamos agora falar um pouquinho de como as enzimas funcionam. As enzimas funcionam por um mecanismo chamado de chave-fechadura. Como assim chave-fechadura? Rigorosamente como está a palavra, chave-fechadura. As enzimas são específicas na natureza.
Para uma enzima trabalhar é necessário existir um substrato. O que é um substrato? Uma substância química que vai ser reagida. No nosso exemplo, o feijão, o amido. Então eu posso dizer para ti que existe uma enzima na natureza especificamente, apropriadamente para aquele amido. Então uma enzima que reage com uma proteína não é a mesma enzima que vai reagir com um amido. Não é a mesma enzima que vai reagir com uma sacarose. Não é a mesma enzima que vai reagir com uma glicose. Então, para cada substância diferente que existe na natureza, existe uma enzima diferente. E aí, então, se criou a ideia do mecanismo chave-fechadura. O que eu estou querendo dizer para ti? Que existe uma substância química que rigorosamente vai se conectar com uma enzima. E essa reação ela é tão irmã, ela é tão específica que a gente começou a chamar de chave-fechadura. Aí você pode dar ordem. Se o substrato é a fechadura, a enzima é a chave. Se a enzima for a fechadura, o substrato é a chave. Tudo legal? Vamos ver uma imagem a respeito do que eu acabei de falar. Eu tenho aqui, então, uma enzima com o seu sítio ativo. Gravem, sítio ativo. É apenas nessa região que vai haver a reação da enzima com o substrato. O substrato aqui é uma substância única que vai, então, se ligar no sítio ativo. A enzima, então, vai quebrar esse substrato em dois, tá? Ela libera o substrato. Agora eu tenho dois produtos. Eu tinha um substrato, aconteceu a reação, eu agora tenho dois produtos. A enzima fica vazia, pronto para reagir com outro substrato. Se aqui for a maltose, por exemplo, eu vou ter aqui duas glicoses. Lembra disso? Beleza? Essa enzima vai funcionar por mais de 1000 vezes ainda. Tudo bem? Tem vida longa. Interessante, então, agora é que vocês tenham gravado a ideia do sítio ativo. Aquela região nobre da enzima, ela não pode se desorganizar. Ela não pode perder sua armação espacial. Se ela perder aquela sua armação, aquela sua organização espacial, ela não mais conseguirá se unir com o substrato específico. No nosso exemplo, na maltose. E aí, eu posso dizer que a enzima ficou inativa. Quando uma enzima ela fica inativa, um dos processos pode ser a desnaturação. O quê? Desnaturação. Desnaturação é o fenômeno onde as enzimas perdem a sua organização, perdem a sua estrutura espacial, desligam, desmoronam o seu sítio ativo e elas não conseguem nunca mais funcionar. A desnaturação só tem um caminho. Só a perda da enzima, só a quebra da enzima, não tem volta. Tá legal? Existem alguns fatores que alteram a velocidade de trabalho das enzimas. Vou citar dois, basicamente. A temperatura e o pH. As enzimas são rainhas. Elas exigem um meio ótimo. Elas não gostam de muito calor nem de muito frio. E algumas delas gostam de meios muito ácidos, meios neutros e meios básicos. Vamos entender, então, como é que a temperatura influencia as enzimas. Olha aqui comigo. Você perceba que as extremidades desse gráfico mostram que o trabalho das enzimas praticamente é zero, não existe. Então, as baixas temperaturas e as altas temperaturas, as enzimas não trabalham muito bem. Mas se você perceber, existe aqui uma temperatura ótima. Vamos seguir essa linha pontilhada aqui, ó. Temperatura ótima em torno de 40 graus Celsius. E essa é a temperatura ótima para a maioria das enzimas, para a maioria do trabalho enzimático. Não é à toa que a nossa temperatura oscila em torno de 36 graus e meio, muito próximo do máximo. E tu sabe por que as aves voam? Porque a temperatura delas é máxima. Significa dizer que as enzimas das aves trabalham no seu máximo. Então, as aves têm uma temperatura corpórea de 40 graus Celsius e isso permite que elas voem. Então, as enzimas nas aves estão trabalhando no máximo. Na gente, está trabalhando em mais ou menos. Mas tem bactérias que trabalham aqui, mas não precisa de muito mais que isso. Porém, se a temperatura extrapolar os 40 graus Celsius e chegar a mais de 50 graus Celsius, aí as enzimas não suportam e elas perdem o seu ciclo ativo. Elas perdem a sua organização espacial e elas então desnaturam para nunca mais funcionar. É o que acontece com o bife. Quando toma o calor, quando recebe o calor, ele perde a sua organização inicial e o que era vermelho passa a ser marrom. Tá? Desnaturou tudo, não tem volta. Um outro tipo de
de fator que altera as enzimas é o pH. As enzimas são muito exigentes. São tão exigentes que, por exemplo, as enzimas que funcionam no estômago, só para dar um exemplo, elas só funcionam no estômago e não funcionam em nenhum outro lugar. Por quê? Porque o estômago é ácido. E existem enzimas que só funcionam em meio ácido. Tu pode botar uma enzima estomacal no intestino ou na boca, ela não vai funcionar. E também tu pode pegar uma enzima da boca e colocar no estômago, que ela não vai funcionar. Então, olha só essa imagem dos gráficos em relação ao pH. Aqui está a velocidade de trabalho da enzima e aqui está o gráfico onde mostra a variação de pH. Eu tenho o 7 como pH neutro, e aí tudo que está antes de 7 é ácido, tudo que está depois de 7 é básico ou alcalino. Observem como tem uma enzima que trabalha no máximo quando o pH está ácido, muito ácido, pH do estômago, muito ácido. Tem uma outra enzima que vai trabalhar no máximo quando o pH está neutro, no caso a amilase salivar. Tem uma outra enzima que vai trabalhar no máximo quando o pH está básico ou alcalino. Então, tu tens aqui 3 tipos de enzimas funcionando em meios diferentes. Se tu trocar qualquer meio e fizer qualquer jogada aqui, elas simplesmente vão beirar o zero e não vão funcionar. Vamos agora falar um pouquinho das vitaminas. Mas por que eu botei vitaminas e proteínas na mesma aula? Não dá para dissociar. Por que eu coloquei vitaminas logo depois das enzimas? Também não dá para dissociar. É que as vitaminas, essencialmente, são substâncias que vão estar ativando, ligando enzimas. Não só essa função, mas essa é a primordial. Então eu posso dizer para você, já começando, que vitaminas são substâncias muito complexas e que a maioria delas estão envolvidas com a atividade das enzimas, que são proteínas. As vitaminas podem ser lipossolúveis e hidrossolúveis. Que asneira é essa, Fernando? Quero dizer para ti que as enzimas podem se dissolver, se misturar, se diluir em meio de lipídios, e aí lipossolúveis, ou podem se diluir, se misturar em meio de água, daí hidrossolúveis. Quem nunca tomou vitamina C? Onde é que tu joga a vitamina C? É no azeite de oliva ou no copo d'água? Que tipo de classificação a vitamina C tem? Hidrossolúvel. Ela se derrete, ela se deteriora na água. Então vamos classificar as vitaminas. Nós temos, são muitas as vitaminas, mas eu vou me ater a algumas importantes. Nós temos o grupo das lipossolúveis. Vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. E as hidrossolúveis, a vitamina C e uma enxurrada de vitaminas do complexo B. E agora vamos citar onde encontramos as principais vitaminas. Vitamina A, também chamada de caroteno, na gema do ovo, no leite e derivados do leite como queijo. Vitamina D, ou calciferol, encontrada no leite, na gema do ovo, por exemplo. Vitamina E, encontrada no amendoim, nos cereais, no feijão, no leite. Olha só como o leite é importante, né? Vitamina K. Vitamina K é muito importante. Ela é encontrada onde? Nos vegetais, nas folhas verdes como um todo. Você comendo uma couve está comendo vitamina K. A vitamina C, também chamada de ácido ascórbico, é encontrada nas diversas frutas cítricas, como laranja, como acerola, como limão e outras. E as vitaminas do complexo B? Essas são muitas. Mas nós temos alguns alimentos onde elas são ricas, como as carnes, o fígado, o feijão. Olha só, comendo feijão você tem vitamina do complexo B. As leveduras, o leite e derivados. E agora vamos chamar uma enquete onde será feita uma abordagem de vitaminas. Tá legal? Sim, com certeza. Vitamina C, faz bem pra saúde, evita doenças. Vitamina C, né? Vitamina C? É. Comendo o quê? Vitamina C. Vitamina C? Da banana, potássio. Isso. O Guga comia, né? Das partidas pra não ter câimbra. Comia muita banana. Muita. Demais. Demais. E você sabe pra que serve a vitamina C? Vitamina C é pra prevenir de gripe, essas paradas, resfriadas, assim. Se comer uma feijoada, você tá ingerindo vitamina K. Olha aí. Tá certo? Vitamina C. Você sabe pra que serve a vitamina C? Não. Não? Não.
Agora vamos falar como se comporta um organismo sem as vitaminas diárias. Ou seja, uma pessoa que come mal, ela vai ter as famosas avitaminoses. Vou citar algumas para a gente ter uma ideia do que significa isso. Quando nós não ingerimos vitamina do complexo B, especificamente a B1, nós vamos contrair uma doença chamada de beriberi. Essa doença caracteriza-se por inflamação, de um modo geral, dos nervos. Tu sabe que os nervos estão ligados a músculos. Então, quando os nervos inflamam, os músculos perdem eficiência. E se esse processo de inflamação nervosa avançar, os músculos então começam a atrofiar. É terrível. Uma outra vitaminose terrível é a pellagra, também conhecida como doença dos 3D. Por quê? Porque entre os sintomas está a dermatite, que é a inflamação da pele, a pele fica toda vermelha, começa a rachar e escamar. A diarreia, porque o tubo digestivo também não se mantém mais íntegro, a mucosa começa a sofrer rachadura, porque é um tipo de pele, só que interna, a mucosa, né? Então acontece a diarreia. E a demência, não confundir uma infecção nervosa com essa da demência. A demência significa dizer que o neurônio realmente para de funcionar bem, ou começa a funcionar de modo avariado, e a pessoa então vai contraindo problemas psíquicos, vai ficando louco, literalmente. O escorbuto é talvez de todas as avitaminoses a mais famosa. Isso vem lá desde o tempo dos escravos, né? Quando eles eram presos no navio, não se alimentavam de vegetais. Oh, coitados, viviam tendo sangramento das gengivas. O que tem a ver? O escorbuto caracteriza-se literalmente pelas hemorragias da gengiva, da mucosa. Por quê? Porque a mucosa para de produzir o colágeno, que é quem une, que é quem gruda essas células entre si. E aí o primeiro sintoma é a gengiva. Qualquer aperto nos dentes, qualquer pressão maior, a gengiva começa a sangrar. Vitamina C, hein? Uma doença famosa, acontece muito entre os jovens, é a hemeralopia. O jovem sabe que está com hemeralopia quando ele entra no cinema, por exemplo, para ver um filme qualquer aí, e aí ele tem um período de adaptação que se prolonga. Normalmente a gente entra no cinema e logo depois tem que começar já a enxergar as cadeiras e depois as cabeças das pessoas e depois a pessoa que tu estava procurando. Uma pessoa com hemeralopia não. Ela demora muito para se adaptar. Na verdade está com um problema a nível sensorial na retina, onde ele para de produzir uma substância chamada rodopsina. O raquitismo é outra, junto com o escorbuto, outra doença muito famosa, né? Pela falta de vitamina D. Essa pessoa que tem raquitismo, ela contraiu isso porque, na falta de vitamina D, o organismo não consegue absorver bem o cálcio e o fósforo. Quer dizer, o cálcio não é retirado do intestino e não vai ser depositado nos ossos. E aí, então, os ossos são mal formados, começam a se arquear, a se desenvolver pouco. E aí, dá uma ideia de atrofiamento, né? De um modo geral. O osso atrofiado, músculo atrofiado, então a pessoa fica com uma forma característica muito peculiar. Muito bem, essas seriam as principais avitaminoses, eu citei só algumas, você poderá encontrar muito mais na literatura, mas eu quis enfatizar o quão é importante se alimentar bem. Existe uma regra muito simples, quanto mais colorido é o teu prato, quanto mais colorida é a tua alimentação, maior a chance de tu encontrares todas as vitaminas ou as principais vitaminas e outros nutrientes, como carboidratos, como proteínas em seus diversos aminoácidos, como os diversos tipos de lipídios, o colesterol, enfim. Tudo bem? Alimentação sadia é uma alimentação colorida, balanceada e dosada. Vamos agora dar as dicas de estudos para você melhorar e otimizar essa aula de hoje. Agora que você já conhece os carboidratos e os lipídios da aula anterior e complementou agora com as vitaminas e as proteínas, eu já posso te dar a seguinte dica. Monta uma tabela com todos os alimentos que você come durante a semana. Bife, arroz, feijão, sei lá, sorvete, bolo. Vai colocando esses alimentos e tenta, junto com a literatura, é claro, descobrir quais as vitaminas mais comuns nesses alimentos. Que tipo de aminoácidos são mais comuns nesses alimentos? Que tipo de lipídios, ou se a concentração de lipídios é alta ou baixa, e de carboidratos é alta ou baixa. Aí você vai ter uma ideia geral do que você passa a comer na sua semana e depois no seu mês. Aí você vai entender o porquê de você estar gordo,
está magro, está mais alto, mais baixo, etc, etc, etc. Legal? Não esqueça de fazer os exercícios. Até mais. Nesta aula vimos as proteínas e as vitaminas. As proteínas são formadas por aminoácidos, têm muitas funções, das quais se destacam a função da catalisação. Estudamos as enzimas. As enzimas são os biocatalisadores das células, aceleram as reações químicas economizando energia e tempo. Abordamos as vitaminas e as avitaminoses. As vitaminas podem ser lipossolúveis e hidrossolúveis. Se destacam A, D, E e K e o complexo B e C. Entre as principais avitaminoses, beriberi, escorbuto, estão entre as mais destacadas. Bons estudos! Professor, sugiro que você recomende com uma certa veemência, porque esse assunto é importante, que eles façam o exercício do livro. Também sugiro que faça os alunos trazerem bulas de vitaminas ou de complexos vitamínicos e aí possa discutir em sala, né, prática, né, sobre as vitaminas envolvidas naquela bula. Também sugiro que tu tragas tecido vegetal, uma folha, por exemplo, um bife, né, um pedacinho de carne e de outros seres como cogumelos. E aí em sala você mostre a variação de textura, flexibilidade, entre outras características da matéria, para que o aluno tenha uma correlação da variação de proteínas que compõem aqueles corpos, aqueles tecidos. E aí o aluno vai ter uma ideia do que nós estamos falando realmente. É muito interessante. Boa sorte e até mais.